No vídeo de hoje, a gente vai trocar uma ideia sobre preço justo, capacidade de pagamento de dividendos e uma pontuação de 0 a 5 para as ações do BTG Pactual, mais precisamente para a BPEC11, que são as ações Units. Para você que não sabe, o BTG Pactual ele é um banco. Ele tem funções tradicionais, como por exemplo o Banco Itaú, Banco Bradesco, mas ele é um banco com uma característica diferente. Ele é mais voltado para essa área de investimentos. Então, ele sim atua também nessas outras funções aqui comerciais, como esses bancos tradicionais, porém ele tem uma veia muito forte em banco de investimento. Aqui a gente está na nossa planilha, que a gente vai trocar uma ideia sobre preço justo, capacidade de dividendos e tudo mais. Mas antes disso, alguns dados aqui foram utilizados conforme o Status Invest. Se você ainda não conhece ou ainda não utiliza, ele é uma ótima ferramenta para tu fazer suas pré-análises de investimentos. Se você é daquelas pessoas que já se assusta com esse monte de informação ou números, fica tranquilo, porque até o final do vídeo a gente vai conseguir passar passo a passo por cada uma dessas informações e com certeza ao longo do vídeo você vai conseguir ter uma compreensão total. Então aqui, para a gente iniciar, BPEC 11 com o valor atual de R$ 32,30. Aí aqui no dividendo esperado, se você já acompanha alguns vídeos do canal, você sabe que aqui não existe muito certo ou errado. Aqui poderia ser 6%, 8%, 10%, a depender do que você busca receber em dividendos com base nos seus investimentos. Aí você poderia falar assim, nossa, mas por que aqui está 2,5%? Isso é uma métrica muito ruim. Quando a gente vem aqui no Status Invest e olha a métrica de Dividend Yield na questão histórica dela, a gente vê que a média é em 2,52. E como o foco atual do BTG Pactual está em potencializar resultados, aumentar receita e lucratividades e não distribuir dividendos, seria injusto colocarmos uma métrica aqui de 6%, porque daria um valor extremamente distorcido e não nos traria nenhuma informação para uma tomada de decisão. Então aqui eu preferi trazer 2,5, que é a métrica mais ou menos média, para a gente conseguir ver se consegue identificar um balizador de preço para a gente se nortear. Aí aqui, quando a gente dá sequência na planilha, dividendos pagos por ano de 2020, 21 e 22. Você poderia falar, mas por que você não trouxe 2018, 2019? É porque como ele traz grandes aumentos de lucratividade, isso daqui iria ficar muito distorcido. Então eu peguei os dividendos dos últimos 3 anos só para a gente fazer algumas contas. E aqui a gente consegue visualizar dividendo médio de 3 anos, que é a média desses pagamentos de dividendos de 2020 a 2022. A gente faz essa média para evitar se expor a dividendos bons ou ruins que ocorreram ao longo do tempo, porém que talvez não sejam recorrentes. E aqui ao lado nós temos os dividendos dos últimos 12 meses, que seria esse de 2022 na casa de 66 centavos. Aí quando a gente vem para a parte do preço justo com base no dividendo médio, que seria esses 45 centavos e seguindo por esse dividendo esperado de 2,5, que a gente já viu que é ruim, porém estamos utilizando conforme a média e como o foco do banco não é pagamento de dividendos atualmente, aí a gente está fazendo dessa forma. Então o preço justo ficaria em R$ 18,03. O preço justo com base nos últimos 12 meses, que seria esses 66 centavos, e esse dividendo esperado de 2,5, ficaria em R$ 26,26. Ou seja, ambos os cálculos deram valores que são inferiores ao valor atual da ação. E daí você poderia falar assim, pô, mas Greg, você tá loucão, mano. Você colocou ele 18, depois 26, sendo que tá 32. Acho que não faz muito sentido. Acho que esses cálculos não dão muito certo. Daí voltando aqui para o Status Invest, para a gente acompanhar a precificação histórica da BPEC 11, aí primeiramente que a questão aqui não é nem estar certo, é questão de reduzir um pouco de risco, então ter uma tomada de decisão mais conservadora. Então se a gente visualizar aqui, por exemplo, em julho de 2021, as ações estavam em R$ 30,10. Aí quando a gente visualiza em janeiro de 22, que passaram-se aqui mais ou menos 6 meses, elas retornaram para R$ 18,30. Aí quando a gente visualiza novembro de 2022 está novamente em R$ 28,00 e em março de 2023 retornaram a R$ 18,30 novamente. Ou seja, onde que eu tô querendo chegar não é sobre estar certo ou errado. Eu só quis mostrar para vocês que ao longo do espaço de tempo, sim, as ações podem bater esses valores entre 18 a R$ 26,00 conforme ocorram os movimentos de mercado. Aí quando a gente vem para outra parte aqui da planilha, para dar uma olhada nas lucratividades e capacidade de pagamento de dividendos, temos aqui o valor de mercado atual de 123 bilhões 452 milhões. As lucratividades por ano de 2018 até 2022 para a gente conseguir acompanhar. Essa parte é legal porque a gente já consegue visualizar aqui o seguinte, ó, em 2018 tinha uma lucratividade de 1 bilhão 278 milhões. E em 2022, praticamente essa lucratividade multiplicou por 6, chegando a 7 bilhões 841 milhões.
Então, quando eu comento com vocês para vocês analisarem o passado, visualizarem o presente e projetarem o futuro, é por isso, porque as ações elas podem entregar esse potencial de lucratividade ao longo do tempo. E aqui, lucratividade média dos últimos 5 anos de 4 bilhões 970 milhões e lucratividade dos últimos 12 meses de 7 bilhões 841 milhões. A média é o mesmo esquema para a gente evitar se expor a lucratividades ruins ou boas que ocorreram ao longo do tempo, porém que talvez não sejam recorrentes. A gente faz essa média para ter uma tomada de decisão ali mais conservadora. Aí aqui para a gente dar uma olhada no indicador de preço-lucro com base na média de 5 anos e com base nos últimos resultados, a gente vê que o preço-lucro com base na média ficou de 25 e o preço-lucro com base nos últimos 12 meses ficou em 16. Essa daqui eu gosto de métricas inferiores a 10. Mas esse caso do BTG Pactual é uma questão de crescimento. Então você sempre tem que visualizar isso também no seu processo de análise. Porque, digamos que essa lucratividade de 7 bilhões ela seja recorrente e ela dobre ao longo do tempo, conforme ele fez com os resultados do passado. Então, se ele trouxer uma lucratividade de 16 bilhões em algum momento, esse indicador se tornaria 8. Então, a lucratividade dobraria e o PL cortaria pela metade. Então, é sempre válido você lembrar que isso daqui não é um resultado estático. Isso daqui vai mudando conforme preço e conforme lucro. Mas para que esses resultados se tornem interessantes, o BTG Pactual teria que continuar trazendo essas lucratividades na casa de 8 bi e com acréscimos. Aí sim, esse indicador reduziria e você teria um retorno de investimento mais rápido. Para quem não sabe como que funciona, esse daqui é o seguinte. Digamos que o BTG mantivesse as lucratividades e distribuísse todo o lucro. Aqui no caso da média, demorariam 25 anos para você ter o retorno do investimento. Com base nos últimos 12 meses, 16 anos. Mas é aquele detalhe que eu comentei, se o lucro começa a multiplicar e crescer, isso daqui começa a cair pela metade. Então, não é estático, você tem que acompanhar os resultados. Aí agora, sobre a capacidade de pagamento de dividendos, tanto com base nos lucros médios, quanto com base na lucratividade dos últimos 12 meses. Então aqui a gente vai ter entre 25% de payout, que seria distribuindo 25% do lucro, a até 100%, ou seja, 25%, 50%, 75% e 100%, que seria o lucro todo. Quando a gente olha aqui para a parte do lucro médio, a gente teria um dividendo que oscilaria entre 1% a até 4%. Quando a gente olha para o resultado dos últimos 12 meses, um dividendo que oscilaria entre 1,55 a até 6,20. Que, como a gente viu, não são dividendos muito interessantes, mas não é a proposta do banco o pagamento de dividendos atualmente, porque ele está focando em geração de capital, ou seja, ele está potencializando receita, potencializando lucratividade, e aí sim, ao longo do tempo, ele pode efetuar dividendos extremamente maiores conforme esses resultados sejam positivos. Aí aqui para a parte de 0 a 5 estrelas, na parte do preço, eu não coloquei nenhuma estrela, porque eu considerei que esse valor, talvez ele já seja um pouco acima do preço justo. Pode ser que eu esteja errado? Pode ser. Mas conforme o balizador aqui de preço justo, tanto médio quanto dos últimos 12 meses, como eles ficaram inferiores, eu acho que seria mais prudente não colocar um preço atrativo. Na parte do dividendo, eu fiquei muito confuso aqui se eu daria uma, meia ou nenhuma estrela. Porque o dividendo, ele não é muito atrativo. Porém, para o que o banco se propõe a fazer, ele entrega o esperado. Então eu acabei colocando uma estrela aqui, por mais que essa métrica de 2 a 4% não seja muito interessante, o banco não tem esse propósito forte em pagamento de dividendos, está em um momento de crescimento, de potencialização de resultado. Então, apesar de, olhando para o dividendo ele ser reduzido, eu coloquei como uma estrela porque está cumprindo com o propósito do banco. Na parte de preço-lucro, a gente poderia sim considerar uma estrela, porque ele potencializa muito essas lucratividades. Porém, eu considerei como meia estrela, porque talvez essas lucratividades elas possam ser crescentes, mas a gente não sabe como que elas vão ser de forma recorrente ao longo do tempo. Então, por prudência aqui, eu preferi optar por colocar meia estrela. Na parte de resultados de lucratividade, como ele trouxe lucratividades de 2018 a 2022, eu mantive uma estrela também. E para a parte aqui de recorrência no segmento, eu também mantive uma estrela. Porque essa parte de bancos de investimento, principalmente, é algo que tem muito para crescer ainda no país. É claro que é difícil a gente mensurar como que vai ser ao longo do tempo, depende de diversas variáveis, porém, já teve uma grande potencialização, uma grande crescente, e eu creio que sim, ele seja capaz de continuar entregando crescimentos nesse segmento. Então, vai continuar tendo um consumo nessa modalidade de bancos de investimento, então eu coloquei uma estrela por conta disso. Então, o total de estrelas ficou 3,5 de um total de 5. Mas é claro que nada do que foi dito aqui foi uma recomendação de investimentos, porque você que tem que ser responsável por estudar e se capacitar. Porque no fim do dia, o lucro ou o prejuízo é inteiramente seu. Foi apenas um vídeo com minhas opiniões com base nos resultados do passado.
E é aquele detalhe, você analisa o passado, visualiza o presente e projeta o futuro. Então você precisa olhar o cenário completo para ter uma melhor tomada de decisão. Mas se você curtiu esse vídeo, senta o dedo aí no like, se inscreve no canal e fortalece aí para o canal crescer. Eras isso e abraços!